Olá, um bom dia para você. Os senadores aprovaram em primeiro turno uma mudança na Constituição para impedir pessoas que são ou eram filiadas a partidos políticos de fazer parte da Justiça Eleitoral. Se a proposta for aprovada em segundo turno, será necessário ter saído da legenda há pelo menos 2 anos para assumir cargo nos tribunais e juntas eleitorais. Outra emenda constitucional aprovada no Senado vai agora para a Câmara. Ela cria a Polícia Penal. Vamos ver o que isso significa. A emenda constitucional transforma os cerca de 70 mil agentes penitenciários em policiais penais. Com isso, eles passam a ter os mesmos direitos das outras carreiras policiais. A profissão é considerada a segunda mais perigosa do mundo pela Organização Internacional do Trabalho. E olha que no Brasil, a população carcerária passa de 600 mil presos. Quem pode fazer revista pessoal em um cidadão com poder de polícia. Nós fazemos isso sem esse poder. Então, esse empoderamento será nos dado hoje. Nós estaremos combatendo o crime dentro das unidades penais, de fato e de direito, com o empoderamento de polícia, com o poder do Estado, revestido desse poder de Estado. Para começar a valer, a PEC ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e depende de uma lei do Poder Executivo para regulamentar a carreira. A proposta da PEC 14 vem suprir uma lacuna, preencher um vazio no que diz respeito à resposta que o Estado deve dar à sociedade que clama por segurança ao reassumir o controle dos presídios esses que na sua esmagadora maioria estão sob o controle e domínio do crime organizado. Não permitam que aconteça com os senhores e com as armas que os senhores portarão o que aconteceu com o policial de Goiás, que deixou a arma fácil na sua casa, o filho levou a arma para a escola e com essa arma, senhor presidente, que está sendo também liberada agora para os agentes penitenciários, cometeu aquela carnificina. O plenário também começou a votar um projeto que faz alterações no cadastro positivo. Esse cadastro é uma lista de bons pagadores para a concessão de crédito. Ela existe desde 2011. O texto que está sendo discutido altera a forma da inclusão do nome dos consumidores nessa lista. O sistema que foi implantado, diferentemente da experiência internacional, consagrou a ideia de se oferecer a opção de entrada, quando na realidade, no mundo inteiro, essa massa de informações vai para o banco de dados e o que se oferece é a opção de sair do sistema. Os senadores aprovaram o texto base do cadastro positivo. Falta agora analisar destaques que modificam o projeto. Alguns parlamentares estão preocupados com o sigilo das informações dos consumidores. Essas emendas devem ser votadas na sessão de hoje à tarde. Também nessa terça-feira, os senadores aprovaram urgência para o projeto que regulamenta aplicativos como Uber e Cabify. Isso significa que agora o projeto será votado diretamente em plenário, sem precisar passar pelas comissões. A votação deve ser realizada na próxima terça-feira. A movimentação por aqui começou logo cedo. A segurança também foi reforçada para garantir acesso igual aos representantes dos taxistas e dos aplicativos. Estou sem almoçar até agora, mas a vitória é certa. Vamos para a guerra. Taxistas de todo o país vieram cobrar que o texto aprovado na Câmara sobre os aplicativos seja mantido pelo Senado. O senador Pedro Chaves, nós recebemos com muita indignação, porque ele ignorou todo o debate feito na Câmara e com uma audiência pública, onde foi totalmente desmascarado as mazelas, e principalmente no caso da Uber, mostrando aí campeã de reclamações, com mais de 70 mil reclamações no site Reclame Aqui, ele ignorou e simplesmente o parecer dele era para rejeitar toda aquela discussão e fez um projeto baseado só beneficiando a empresa. A gente vê o PLC 28 como uma proibição disfarçada, porque na verdade ele cria um nível de burocracia
tão grande para os motoristas parceiros que vai ser impossível o sistema do jeito que é hoje continuar existindo. Mas, por outro lado, tem o texto do relator Pedro Chaves, que ele cria padrões para esse sistema e, no final das contas, esse tipo de lei cria efetivamente uma regulação, não uma proibição. O projeto estava pronto para ser votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas sem consenso, a decisão acabou ficando para o plenário. Primeiro tentamos a votação na CCT, infelizmente nós não chegamos a um acordo, porque eu ainda defendo muito o meu projeto, o PLS 1530, onde regulamenta em todos os pontos realmente o transporte através de aplicativos, que ele é ideal realmente, ele inclusive o do Distrito Federal foi baseado nele. Embora o meu projeto não tenha sido o que eu gostaria que fosse aprovado, eu consegui fazer com que a gente eliminasse a placa vermelha, que era um dado bastante importante. O segundo é tirar realmente o poder público desse processo, fazer que o poder público vai apenas fiscalizar e não detentor das permissões, e em terceiro lugar o pagamento das taxas. A urgência foi aprovada e agora o projeto deve ser votado em plenário na próxima terça-feira. Os líderes também chegaram a um acordo. Os senadores devem votar o texto que veio da Câmara, mas a ideia é isolar pontos considerados polêmicos para que sejam vetados pelo presidente Michel Temer. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz, daqui a pouco, às 8h30 da manhã, audiência pública para debater por que profissionais estão deixando o Brasil. É a chamada fuga de cérebros. E a repórter Dinalva Ferreira traz mais informações para nós. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago. Bom dia a todos. Esse movimento que ficou conhecido como fuga de cérebros, na verdade, é a saída de profissionais altamente qualificados que, sem oportunidades aqui no Brasil, acabam indo para o exterior, levando com eles o conhecimento. As causas dessa saída de profissionais e as consequências disso para o Brasil deverão ser os temas principais desse debate que acontece daqui a pouco. O senador Cristóvão Buarque é um dos autores do requerimento dessa audiência pública. Bom dia, senador. Obrigado pela presença do senhor. Senador, que prejuízos que isso está trazendo para o Brasil, já está trazendo, o que pode trazer no futuro? É como um suicídio nacional, porque o que faz o futuro de um país é o conhecimento. O que vale daqui para frente é o conhecimento. Antigamente era mão hábil, fazia uma peça no torno. Agora é o conhecimento, criando produtos como esse, como tudo que aparece aí, e sabendo usar as máquinas inteligentes. É a ciência que faz a vida hoje, dando remédios, equipamentos, conhecimento médico. E ao abandonarem o Brasil, nós ficamos sem conhecimento. E sem conhecimento é como antigamente sem ouro. É como petróleo para os países árabes. Hoje é conhecimento. O Brasil está jogando fora o conhecimento que vem acumulando. Como estancar isso, senador? Antigamente era até mais fácil, porque antigamente o problema era o salário. Eles iam em busca de outro salário. Agora não. Agora eles vão em busca, por exemplo, de equipamentos que não tem aqui para trabalhar, de estabilidade, de saber que não vai ter contingenciamento de verbas, que não vai ter corte de orçamento e, por incrível que pareça, de estabilidade social, paz, não ter violência. Tem muitos cientistas indo embora para poder criar os filhos em lugares tranquilos, porque acham que no Brasil os filhos são vítimas da violência. Então, junte-se uma sociedade em crise pela violência. Junte-se a falta de dinheiro para funcionamento da ciência, porque um cientista ele não quer só aprender, ele quer voltar e pôr em prática o seu conhecimento. Junte-se à crise econômica que corta verbas e reduz salários, está feito um desastre. Como resolver isso? Uma parte não tem jeito por muitos anos, como a paz no Rio de Janeiro ou em outras cidades, vai demorar muito. A estabilidade também não. Mas tem uma coisa que se usou no passado, que poderia se tentar usar hoje. Todo cientista que vai fazer mestrado, doutorado, já ir contratado para, na volta, ter um emprego. Foi assim que a gente fez a Embrapa. Quando fizeram a Embrapa, deram centenas de bolsas de estudos para doutorado, mas cada um já ia contratado pela Embrapa, já voltava com o seu laboratório. A gente tem que fazer isso.
E para isso não é difícil, porque é isso que se precisa do conjunto da riqueza brasileira. Tá certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Voltamos com você no estúdio, Tiago. Obrigado pelas informações, Ginalva. E a Comissão de Assuntos Econômicos analisa daqui a pouco, às 10 horas da manhã, projeto da Câmara dos Deputados que regulamenta os acordos de leniência entre as instituições financeiras, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Esse projeto substitui uma medida provisória que perdeu a validade essa semana e não chegou a ser votada. O projeto já foi debatido na comissão nesta terça-feira. Ele entrou como extrapauta exatamente para não deixar um vácuo na legislação, já que a MP 784 perdeu a validade no início desta semana. A medida provisória estabelecia novas regras de punições a instituições financeiras e do mercado de capitais reguladas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, além de permitir a aprovação de acordos de leniência. A MP previa, entre outras medidas, a cobrança de multas e a definição das infrações que poderiam ser punidas. O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, repete parte do conteúdo da medida provisória, mas reduz o valor do teto das multas propostas na MP em caso de fraudes no sistema financeiro. Alguns senadores questionaram a rapidez para votar o projeto. Eu pergunto aos colegas, nós estamos confortáveis para votar esta matéria? Aqui há uma questão grave, que é a redução do valor desta multa. Há hoje, com relação à tramitação das matérias, sobretudo das medidas provisórias, um tempo que, ao final, coloca o Senado, muitas vezes, diante de uma situação muito difícil, que é essa da exiguidade. Agora, eu posso afirmar a Vossa Excelência, com absoluta convicção, de que esse projeto é um avanço. Audiências públicas e reuniões deliberativas é o que está previsto para hoje nas comissões do Senado. Vamos acompanhar a programação. Às 9 horas, a reunião para votar matérias na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na pauta está um projeto para a formação de associações públicas que visam a compra de equipamentos de combate à seca. No mesmo horário, a CPI da JBS houve depoimento de Jorge Hereda Fontes, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Também às 9 horas, a comissão mista da MP 789 pode votar o relatório final dos trabalhos. A MP prevê compensação financeira para exploração de recursos minerais. E às 10 horas, audiência pública conjunta das comissões de Educação, Assuntos Sociais e Direitos Humanos sobre os profissionais que trabalham com crianças de até 5 anos. A atividade também faz parte da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, promovida aqui pelo Senado. Também às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça examina a indicação do juiz Francisco Luciano de Azevedo Frota para integrar o Conselho Nacional de Justiça. Depois, a comissão vota projetos. Um deles aumenta a pena para o crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo ou de explosivo. A Comissão de Assuntos Econômicos também se reúne às 10 horas. Um dos itens na pauta isenta do pagamento a das taxas do Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, os serviços públicos de emergência e de segurança pública. E a Comissão Mista da Medida Provisória 790 de 2017 deve se reunir às 11 horas para votar o relatório final. A MP cria regime especial para exploração e aproveitamento das substâncias minerais. A representação do PT contra o senador Aécio Neves no Conselho de Ética foi arquivada. O senador João Alberto Souza, presidente do Conselho de Ética, informou que recebeu um parecer da Advocacia Geral do Senado recomendando o arquivamento. O senador Randolfo Rodrigues disse que vai recorrer da decisão. A CPI dos maus-tratos encerrou nesta terça-feira as audiências públicas realizadas no Ministério Público de São Paulo. Na tarde de ontem, a CPI ouviu esclarecimentos sobre a interação de uma criança com um artista nu durante a exposição do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
No complemento da audiência da CPI dos Maus-Tratos no Ministério Público de São Paulo, os senadores cobraram esclarecimentos do coordenador regional do INCRA sobre abusos cometidos contra crianças indígenas. Dos 4 convocados no caso da menor que foi exposta à companhia de um adulto nu numa exposição de obra no Museu de Arte Moderna de São Paulo, compareceram apenas a mãe e o curador do museu, que alegou desconhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vai acontecer com quem não vê, com quem foi convocado e não vê? Eles irão coercitivamente, agora não mais aqui, mas em Brasília, serão ouvidos em Brasília. Eles agora passam a ser problema da Polícia Federal com essa condução coercitiva àqueles que aqui não compareceram. A sessão do Congresso dessa terça-feira foi aberta e encerrada, sem a votação dos vetos presidenciais por falta de quórum de senadores. Nova sessão foi marcada para a próxima terça-feira, às 7 da noite. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.